Olá, galerinha, boa tarde. Aqui é a Proaline. Hoje a nossa aula é de matemática. Nós vamos falar sobre frações. Calma, não é a primeira fração que a gente viu nas primeiras atividades, tá? Nós falamos sobre frações, falamos sobre frações equivalentes e agora nós vamos simplificar as frações, tá bom? Eu vou ler o conteúdo com vocês, tá? E vou explicando o que vocês têm que fazer na atividade. Os conteúdos de atividade hoje é da página 19 até a página 22, tá bom? Lembrando, se não couber na apostila, faça atividade no caderno, mas acredito que vai caber sim. Vamos lá. Simplificando a fração na página 19. Vamos lá. Troca de ideias. Observe as frações representadas a seguir. 12/16 e 6/8. Aqui, nós conseguimos identificar que ele tem a mesma parte do inteiro, porém foi dividido de formas diferentes, né? Então, vamos lá. A fração 12/16 e 6/8 são equivalentes, pois representa a mesma parte do inteiro. Então, podemos escrever que 12/16 é igual a 6/8. Para obter a fração 6/8 a partir de 12/16, o numerador e o denominador foram divididos pelo mesmo número. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que nós vamos fazer a divisão, a multiplicação, o mesmo número que vocês dividirem em cima, tem que dividir embaixo. Não pode esquecer, essa é a regrinha. Vamos lá. 12/16 dividido por 2, vamos lá. 12 dividido por 2 é igual a 6. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, podemos dizer que 6/8 é a forma simplificada da fração 12/16. Vamos lá. 15/30 e 1/2. Aqui, nessa fração, vamos imaginar que é uma barra de chocolate, tá bom? Então, vamos lá. A fração 15/30 e 1/2 são equivalentes, pois representa a mesma parte do inteiro. Então, podemos escrever que 15/30 é igual a 1/2, tá bom? Aqui, ó, a barrinha de chocolate, ela tem a mesma forma, né? A mesma forma do inteiro. Porém, ela foi dividida em partes diferentes. Agora, nós vamos lá na página 20. Vamos lá. Para obter a fração 1/2, dividimos o numerador e o denominador da fração 15/30 pelo mesmo número. Observe, é aquela regrinha que eu falei. Toda vez que nós vamos dividir ou multiplicar, o numerador e o denominador tem que ser pelo mesmo número diferente de 0, tá bom? Então, vamos lá. 15 dividido por 15 é igual a 1. E 30 dividido por 15 é igual a 2. Dizemos que 1/2 é uma forma simplificada da fração 15/30. Vamos lá. Agora, nós vamos determinar as frações, tá bom? A simplificação da fração 15/30 também pode ser determinada assim. Prestando atenção que essa é uma regrinha que vocês não podem esquecer, tá bom? Vamos lá. 15/30. Vamos lá. 15 dividido por 5 é igual a 3. E 30 dividido por 5 é igual a 6. Só que nós demos continuidade nessa fração. Nós continuamos dividindo porque dá. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 6 dividido por 3 é igual a 2. De todas as frações equivalentes a 15/30, a fração 1/2 é a mais simples, né? Que nós fomos fracionando a barrinha de chocolate. Observe que essa fração não pode ser mais simplificada, não dá mais para dividir, né? Então, dizemos que a fração 1/2 é a fração irredutível. É quando não dá mais para fazer divisão com número nenhum, tá bom? Então, toda vez que vocês escutarem essa fração é irredutível, é porque não tem como mais chegar em resultado algum, porque não tem mais divisão. Agora, vamos lá. Nessa caixinha amarelinha que tem.
quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração, estamos simplificando essa fração. Fração irredutível é a fração que não pode ser mais simplificada. Foi aquilo que eu falei, não tem mais como dividir, tá bom? Agora, nós temos umas atividades aqui para vocês responderem. Meus amores, é facinho, tá bom? Nós temos da 1 até a 10. Isso, até a 10. Então, vamos lá. Ligue cada fração à sua forma simplificada. Lembrando que agora nós estamos falando de divisão, tá bom? Então, vocês vão dividir essas frações até chegar à forma mais simplificada. Achou a fração? Liga cada um na sua caixinha, tá bom? 2. Ao simplificar 6/18, André encontrou a fração 2/6. Por qual número André dividiu o numerador e o denominador de 6/18? Por qual número que André dividiu? Foi por 1, foi por 2, foi por 3, tá bom, mãe? Vocês vão fazer a continha. Achou por qual número o André dividiu? Coloca aqui na questão. B. Por qual número André deveria ter dividido o numerador e o denominador de 6/18 para que a fração simplificada fosse irredutível? Quando não dá mais para dividir, por qual número que ele tinha que dividir? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, enfim. Vocês vão fazer as contas. Achou? Coloca aqui no caderno. 6. Qual seria a fração irredutível encontrada por André? Tá bom? Quando é irredutível, qual fração que ele vai encontrar? Aí vocês vão colocar aqui na C. Agora, nós vamos lá para a questão 3. Meus amores, nós estamos falando de divisão, tá? Então, vamos lá. Complete com os números que estão faltando para obter as frações equivalentes. Nós temos até a letrinha F, que nem tem lá, 36/24. Dá para ver aqui na questão A, que o primeiro, lá em cima, é 9, né? E embaixo tá uma caixinha em branco que vocês têm que colocar o resultado. Por qual número que dividiu que chegou no resultado 9, tá? E embaixo vocês também vão colocar o resultado, porque o mesmo número que divide em cima tem que ser dividido embaixo, tá? Diferente de 0. Então, vocês vão fazer essa questão até a 9. Agora, nós vamos lá na 4. Escreva uma forma simplificada de cada fração a seguir. Então, nós temos a fração 2 décimos, 3 quinzeavos, 5 trintaavos, 4 40, 7 28avos e 9 27avos. Então, vocês vão ter que colocar as frações simplificadas aqui de cada número, tá? É divisão. Vamos lá. 5. David escreveu no caderno uma fração equivalente 4/32, com o denominador igual a 16. Que fração David escreveu? Tá bom? Essa é divisão também. Agora, vamos lá. Circule as frações que são equivalentes a 3/5. Qual que é essa daí? Essa daqui é multiplicação, tá bom? Essa daqui vocês vão achar qual é a fração equivalente e vai circular. Então, tem 5 frações equivalentes aqui. Então, vocês vão circular para mim quais que são, tá bom? Agora, nós vamos lá na 7, tá? Lembrando outra coisa, uma regrinha. O numerador é sempre o número de cima e o denominador é sempre o número de baixo. 7. Escreva uma fração equivalente. Vamos lá, temos até a D. 4/6. De denominador igual a 3, tá? Vamos lá. B. 9/36. De denominador igual a 4. Vamos lá. 6. 16/24. Denominador igual a 4. E D. 18. 81avos, denominador igual a 2, tá? Então, vocês façam essas frações aí e coloquem na caixinha do lado. Aí, tem uma questão sozinha que tá escrita assim. Qual dessas frações equivalentes não é irredutível, tá? Não é irredutível. Então, vamos lá.
Então, não se esqueça. 8. Escreva uma fração equivalente a 2 nonos, denominador igual a 18. Então, o número de baixo tem que dar 18. B. 12 avos. Denominador é igual a 36. Então, 36 tem que ser o número de baixo. C. 11 avos. Denominador igual a 30. Então, 30 tem que estar lá em cima. D. 17 avos. Denominador igual a 40. Então, 40 tem que estar lá em cima. Essa 8 é multiplicação, tá bom? Vamos lá. 9. Simplifique as frações até encontrar a forma irredutível. É quando não tem mais divisão, não tem mais número para dividir, então essa é a forma irredutível. Então, a 9 é divisão, tá bom? Só a 8 que é multiplicação. Vamos lá. A 18 é nono. Então, vocês vão fazer a forma irredutível da A, da B, da C e da D. E agora, a última questão, que é a 10. Determine a fração irredutível equivalente às frações a seguir. Então, tem duas frações, a 28 56 avos e a B 42 54 avos. Eu vou colocar um videozinho aí pra vocês, tá bom? Pra dar uma ajudadinha pra vocês conseguirem fazer essa atividade, tá? Beijo, até a próxima aula.